Fala, meus crias! Bora para mais um episódio especial do nosso canal, onde vamos conhecer alguns terríveis destinos de visionários que, ironicamente, foram vítimas de suas próprias criações. Hoje, vamos mergulhar no sombrio mundo dos inventores que perderam suas vidas nas mãos de suas próprias inovações. Veremos histórias por trás de algumas das mentes mais brilhantes da história, que pagaram um duro preço pela busca incansável do progresso. Esta é uma homenagem aos inventores mortos pelas suas invenções. Se você é apaixonado por histórias que fogem do convencional, ativam sua curiosidade e ainda te agregam conhecimento, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Agora, se prepare para viajar pelo mundo dos inventores que foram mortos pelas suas próprias mãos. Inventar algo é realmente bem complexo, principalmente hoje em dia, quando nos deparamos com quase todas as invenções possíveis. Ao longo da história, muitos inventores acabaram sofrendo com suas próprias invenções. Um exemplo disso é o de Mikhail Kalashnikov, um militar conhecido por projetar armas. Antes de sua morte, em 2013, o criador revelou em uma carta que se arrependeu de ter criado uma das armas mais mortais do mundo, a AK-47. Muitas coisas que foram criadas do zero passaram como algo ridículo no começo e depois fizeram parte do desenvolvimento da população. Mas por enquanto, não vamos falar sobre Santos Dumont ou Thomas Edison. Hoje, mostraremos alguns inventores que, por ironia do destino, foram mortos por suas próprias invenções. Vem com nós! Alexander Bogdanov e a transfusão de sangue. Alexander Bogdanov foi um dos médicos mais aclamados do mundo. Esse médico russo foi um dos primeiros a fazer experimentos de transfusões de sangue. Na verdade, Bogdanov fazia testes em si mesmo, em nome da medicina. Em 1924, o médico começou o processo de trocar seu sangue com alguns pacientes. E como você já deve imaginar, foi aí que o problema começou. Cerca de 4 anos depois de começar seus testes, especificamente no dia 7 de abril de 1928, Bogdanov trocou seu sangue pelo de um estudante de medicina que estava com malária e tuberculose. Após os testes, o estudante conseguiu se recuperar do experimento. Já o médico não teve a mesma sorte e morreu rapidamente. Franz Reichel e o paraquedas. Conhecido como o alfaiate voador, Franz Reichel era um australiano que fazia roupas masculinas na França durante os anos de 1900. Uma de suas invenções, acreditem se quiserem, foi um traje de paraquedas. Isso mesmo, um traje de paraquedas. Como era de se esperar, a vestimenta não se parecia com o equipamento que é usado hoje em dia, dentro de mochilas. Apesar do traje não aparentar ser muito seguro, Reichel estava confiante no seu projeto e chamou a imprensa local de Paris para gravar o seu salto, em fevereiro de 1912, na Torre Eiffel. Quem acha que deu certo, deixa o like. Então, o teste não saiu como planejado, e ao pular da parte mais baixa da torre mais famosa do mundo, o alfaiate teve o pior destino possível, morrendo quase que instantaneamente na queda. Henry Smolinski e o carro voador. Henry Smolinski era um inventor da cidade de Ohio, que acreditava que os carros voadores estavam próximos de se tornar realidade. Com a tentativa de ser um dos pioneiros do projeto na década de 70, Smolinski criou o Avmisa, acoplando um avião Cessna na traseira de um Ford Pinto. Apesar de estranha, a ideia parecia interessante. Mas até hoje, eu não vi nenhum carro pairando pelo céu, então sabemos o que aconteceu. No dia 11 de setembro de 1973, durante seu primeiro voo de teste na cidade de Camarillo, na Califórnia, um dos suportes da asa do avião se separou do corpo do carro, enquanto a nova invenção estava no ar. A aeronave caiu junto com Smolinski, que estava a bordo do aerocarro. Mary Curie e a máquina de radiologia móvel.
Um dos casos mais conhecidos é o de Mary Curie, uma química e inventora, que juntamente com seu marido, Pierre Curie, descobriu o rádio e o polônio. A polonesa foi uma das pioneiras em pesquisas sobre a radioatividade, criando assim a máquina de radiologia móvel, um equipamento similar ao de raio-x que encontramos em hospitais. A invenção de Curie tinha o tamanho de um carro, podendo ser utilizada por cirurgiões do exército durante as guerras, que poderiam obter imagens rápidas de balas ou estilhaços presos nos corpos dos soldados. Mas apesar de ser construído para salvar vidas, sua invenção acabou tirando a sua, em 4 de junho de 1934, na França, depois que ela descobriu anemia plástica por sua exposição excessiva a raio-x. Max Valier e o combustível líquido para foguete. Esse inventor austríaco do século XX se tornou um dos pioneiros no ramo de foguetes. Ajudou na fundação da Sociedade para Viagens Espaciais, uma associação civil que estudava os foguetes e era responsável por ajudar muitas das mentes que mais tarde trabalhariam nas viagens espaciais. Valier ficou conhecido por colocar pólvora em qualquer objeto, de planadores a carros de corrida, tudo por causa de seu vício pela velocidade. E foi isso que o levou a inventar um combustível ainda melhor, o combustível líquido para foguete. Os testes iniciais foram feitos em motores de protótipo com válvulas abertas, em que o combustível era adicionado manualmente. Ninguém usava roupa de proteção, nem mesmo óculos, enquanto estavam sentados bem em frente ao recipiente de combustão. Até que, em 17 de maio de 1930, em Berlim, durante um desses experimentos, algo saiu errado e causou uma explosão. Pela proximidade de Valier, ele não conseguiu desviar de um estilhaço do recipiente, que atravessou seu coração e o matou na hora. Thomas Midley Jr., estrangulado pela invenção. O engenheiro mecânico Thomas Midley Jr. viveu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E apesar de ser muito respeitado pelas suas contribuições científicas, o inventor ficou conhecido como uma das pessoas mais perigosas do mundo, ganhando o apelido de o inventor mais prejudicial da história. Isso porque Thomas inventou o chumbo usado na gasolina. Esse material tóxico é um grande inimigo do ambiente e da saúde pública. Mas não foi exatamente por causa do chumbo que Midley morreu. Além dessa invenção, que matou milhares de pessoas, o inventor acabou criando sua própria armadilha, tempo depois. Em 1940, o engenheiro contraiu poliomielite e inventou um dispositivo que o ajudaria a sair da cama. 4 anos mais tarde, em 13 de novembro de 1944, o engenheiro foi estrangulado pela invenção. Segundo o obituário, Midley foi morto pelos cabos do equipamento. Valerian Abakovsky e o aerovagon. O jovem Valerian Abakovsky era um engenheiro soviético que projetou um novo tipo de veículo de alta velocidade para transportar oficiais da Rússia em 1917. 4 anos depois disso, em 24 de julho de 1921, ele estava dentro de sua criação, quando o veículo descarrilhou de repente, matando 7 dos 22 passageiros. Abakovsky tinha apenas 25 anos e estava entre os mortos. Depois desse acidente, o projeto chamado Aerovagon foi arquivado para sempre. William Bullock e a prensa tipográfica. A prensa tipográfica, mais conhecida como prensa móvel, revolucionou a imprensa quando foi criada, em 1865, por William Bullock. A invenção aplicava pressão em uma superfície com tinta, transferindo ela para uma superfície de impressão, geralmente papel ou tecido. Foi assim que Bullock ajudou a acelerar o mercado, permitindo que os jornais antigos fossem impressos mais rapidamente em centenas de tiragens por hora. O homem era responsável por instalar e fazer a manutenção do dispositivo, e foi assim que Bullock encontrou seu fim. Durante uma instalação, a máquina prendeu sua perna e a esmagou. Bullock morreu na mesa de cirurgia para a amputação da perna dias depois. William Nelson e a bicicleta motorizada.
O jovem engenheiro tinha apenas 24 anos quando começou a fazer testes em sua invenção pela primeira vez, em meados de outubro de 1903. Ele havia desenvolvido um motor para colocar na bicicleta padrão, em uma promessa de acelerar a vida dos ciclistas e também um olhar promissor para o futuro, na concepção do que hoje conhecemos como moto. Infelizmente, Nelson não foi longe demais. Durante uma descida enquanto testava a bicicleta motorizada, ele acabou ganhando muita velocidade, que o levou a uma queda fatal. Horace Hunley e o submarino. Em 1862, esse engenheiro e soldado confederado construiu um protótipo de submarino chamado Pioneer for the Sioux, que acabou sendo destruído pelos confederados, quando as tropas da União invadiram o perímetro para que não pudessem roubar sua tecnologia. Então, Hunley decidiu construir o The American Diver, que acabou se perdendo no mar. Mas o engenheiro não desistiu e criou o Fishboat, com o qual completou vários testes bem-sucedidos. Quando achou que o submarino estava pronto para ser tripulado, Hunley colocou 8 homens a bordo, dos quais 5 morreram afogados no momento em que a embarcação encheu de água. Hunley resgatou o veículo meses depois e realizou mais uma viagem de teste, dessa vez se juntando à tripulação de 8 homens. A invenção do homem acabou no fundo do porto de Charleston, e dessa vez ninguém voltou. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo, curiosos? Reforço o pedido do like e da inscrição, no caso de terem gostado do vídeo. Deus os abençoe, até mais!